Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Tudo. Aqui onde tudo acontece, aqui onde todo mundo pode tudo. Aqui onde os nossos artistas também podem tudo. E hoje nós estamos com um convidado super especial, que é o Délcio Caiaia. Seja bem-vindo, Délcio. What's up? Epá, estamos aqui, meu bro. Estamos aqui, né? Estás aqui na realeza, nas terras de Castelo Branco, a monarquia de Portugal, aqui, onde tudo acontece. Olha, para quem não sabe, o Délcio, ele já vai fazer uma introdução dele, né? De onde é que é e tal. Não vou estar aqui que é como manda a lei, como eu costumo dizer. Délcio, por favor, faça uma introdução tua, como manda a lei. Quem é o Délcio? O Délcio é um jovem criativo, apaixonado por arte, amante da arte, da liberdade de pensamento. Trabalho profissionalmente como designer gráfico há 9 anos. Fiz boa parte do percurso na banda Angola. Como é que tá na banda, né? E estamos aqui, mano, estamos aqui. Eu prefiro descrever amante da arte. Amante da arte, fogo, isso é bem interessante. Tudo que envolve arte, música, imagem, tudo, mano. Tu estás há 9 anos nessa cena. Isso começou lá em Angola. Como é que tudo começou? Como é que tu tá? Era uma cena que estavas sempre encaminhado a fazer, ou chegou um tempo que tiveste que dar um salto para entrar nessa nova mano, cena? O bichinho estava dentro, tá vendo? Aquele bichinho que está adormecido e só precisa ser despertado. Na verdade foi assim. Foi na curiosidade, bro. Estás a ver? Naquele tempo dos jogos, no pacote de Chocapic, não sei se estás a ver. Antes de uns, houve uma cena tipo no tempo do Chocapic que via com um jogo tipo de helicóptero dentro. Tô a ver. Um gajo, o que acontecia? Na verdade, pronto, estavam a vir de PCs da China e etc. E um gajo apareceva sempre o meu irmão a mexer, a fazer revistas e não sei o quê. E um gajo foi assim, só vende, vou lá. Normalmente. E sem perceber, o bichinho começou a chatear. Mano, tinha que arranjar uma forma de começar a mexer no PC, porque supostamente, você sabe, antigamente o PC era um único PC para todos de casa. Qualquer mambo que você fizesse, vamos, destruías a vida de todos que tinham programação no PC. Então você tem que eu sou caçula, mano. Supostamente eu que tinha que ter mais cuidado a mexer no mambo. Tinha que arranjar uma alternativa. Um gajo começar a mexer no PC sem desconfiarem que era para instalar softwares e tudo mais. Então a minha alternativa foi começar a pegar aquele jogo, né? Pedir permissão. Não, velho, me deixa só mexer no computador. Comprei o Chocapic, vou só jogar uma missão no helicóptero. Jogar de helicóptero, Chocapic. Afinal, naquele tempo, um gajo aproveitava, baixava de softwares, mano. Adobe Photoshop e não sei o quê. E um gajo por 2 vezes, sem perceber e sem saber porque é que os computadores pegavam vírus, cheguei a danificar 2 PCs. Então, o que eu percebi foi o seguinte: na verdade, a primeira vez que o PC danificou, não consegui mesmo explorar bem um programa que eu tinha instalado e que tinha trago o vírus. A segunda vez, um gajo já foi com uma curiosidade bem mais apurada, tipo, já sabia, não, agora já não posso mexer assim, tenho que mexer assim. A partir do 3º PC já do Cubico, né, na altura, um gajo já tinha mais cuidado, estás a ver? Já ia mais naquela curiosidade, vou no YouTube ver como é que vou fazer, para mim não abrir só o programa e tentar fazer da minha forma. E aí ali, mano, foi indo, comecei em termos de softwares, comecei pelo... Acho que é Photo Impact ou que é alguma coisa. Não, até nem Photo Impact, mano. Comecei no Picasa. Olha, mano. Picasa, Comecei no Picasa, mano. Depois do Picasa fui para um que estava a bater bem na altura também, o Photo Impact. Depois do Photo Impact, conheci o Photoshop, mas de todos, o que um gajo mais se familiarizou foi o Photoshop, né? Pelo Photoshop um gajo entrou no pacote. Hoje em dia todos os designers, tipo... E naquela curiosidade do Photoshop, comecei, só letra.
letra por cima das imagens, letra por cima das imagens, letra por cima das imagens, mas esse fogo, esse gajo só toda hora letra por cima das imagens, não dá. Naquela época até, eu me lembro, tinha pessoas que faziam panfletos e assim, colocavam uma imagem como fundo e depois vários tipos de letras. E chamavam aquele mesmo de panfleto, mas eu sei muito tarde. Um gajo começou ali, depois fui para os certificados, fazia só certificados na igreja, tipo, sempre que tivesse homenagem, um gajo é que fazia. Depois comecei a lidar com pessoas que faziam já mais cenas mais bem trabalhadas, estás a ver? Isso foi já lá para o ensino médio, como tinha os festivais da SCU, um gajo começou a dizer, não, vou pegar esse mamo dos festivais. Eu lembro que o primeiro cartaz propriamente dito que eu fiz, tipo, que eu olhei e disse, fogo, esse mamo já está bem mais apurado, bem mais próximo, estás a ver? Mais próximo daquilo que... Foi na altura um gajo estava a estudar no Jacimar, foi o cartaz da festa de estudantes, estás a ver? De uma das festas de estudantes, na altura em que eu frequentei, né? O Jacimar, e a partir dali, mano, foi ir. Comecei a querer experimentar tudo. Em termos de design, tudo, vou tentar fazer isso, agora vou tentar fazer logotipo, agora vou tentar fazer isso, agora vou tentar fazer isso, mas chegou um momento, mano, que por causa da demanda eu tive que começar a definir o que é que de facto, em que é que de facto eu queria me focar, né? Falando de artes visuais. Porque esse mambo, quando tu começas a ter demanda, tu não vais conseguir dar resposta a tudo, mano. Uma coisa é quando tu estás a começar naquela fase da curiosidade, e tu ainda tens como fazer ou tentar fazer tudo. Mas quando tu já tens mais domínio, tu tens mesmo que decidir, um gajo vai se especializar, ou vou focar em fazer só logotipos, vou focar em fazer só panfletos, vou focar em fazer só quadros. E foi ali que eu comecei a me focar mais em identidades visuais, né? Propriamente instituições. E isso veio por quê? Porque depois eu recebi uma solicitação para fazer o logotipo do Sindicato de Arquitetos da Sonangol. Depois recebi uma solicitação para fazer o logotipo da Comissão Nacional Eleitoral da Ordem dos Médicos da Angola. Depois, não sei o quê. Mas eu também tenho amigos designers. Como é que funciona essa cena da solicitação? Eles veem alguns dos teus trabalhos e entram em contato, ou como é que é? Ou vocês muitas vezes é que vão atrás e assim, como é que funciona isso? Meu bro, há várias alternativas. Existem várias alternativas, né? Várias alternativas. Várias alternativas. Mas comigo, vou falar do meu caso, foi mesmo uma questão de tipo networking. Estás a ver? Comigo foi mesmo networking. Networking, de tipo... Conhecia pessoas que estavam envolvidas diretamente com essas instituições, né? E quando surgiu a oportunidade de enquadrarem alguém que fazia esses trabalhos gráficos, pelo que conheciam de mim, contactaram. Né? E é importante dizer aqui, mano, porque vamos aqui abrir o parênteses, porque as pessoas pensam que o facto de você ter networking, de certa forma, você já está 100% garantido. Não foi tipo entrar em contato e eu já sabia que, por mais que fosse lançado um concurso ou entrassem mais designers, eu já tinha tipo vencido, tá sabendo? Não foi assim, não. Foi assim. É apresentar proposta, né? Você recebe do contacto que sabe ou que prefere que sejas tu a fazer ou que acha que tu tens competência para fazer, elaboras uma proposta, estás a ver? E fazes chegar. E depois te dá uma notícia. Ou se o teu foi aprovado, ou sofreu alguma alteração, ou pediram para ver alguma coisa diferente, como é que ficaria se colocasse mais isso. E em algumas vezes passava mesmo direto. Estás a ver? Porque é importante falar disso, porque por vezes as pessoas pensam que quando se tem networking, mano, principalmente na nossa banda, você sabe disso. Pensa aquela cena do padrinho da cozinha e depois começa a tirar o mérito do como você subiu, né? Se lhe ajudaram, não sei o quê. Tipo, não esforçou. Ele também trabalha e vem trabalhando já há algum tempo e talvez é mesmo capacitado que é para fazer aquela cena, estás a ver? Não é só uma questão de networking, não, é mesmo também capacitação. Capacitação. Capacitação, bro. Então foi. E depois foi isso. Foi isso, mano. Aconteceu. E até hoje, eu acho que um dos segredos, mano, para tu singrares
em qualquer lado mesmo da life é também ter uma boa base, tipo networking, bons contactos. Bons contactos, hoje em dia networking é bom. Bons contactos, mano. Mas esse networking de hoje em dia que é muito importante, isso não é... Epá, eu entendo, né? É importante. E não estou a dizer que não seja, mas também muitas vezes acaba por tornar algumas pessoas muito dependentes disso. Ou seja, tipo, acham que para as coisas resultarem do lado deles, tipo, têm que, sei lá, ter várias pessoas, tipo, direcionadas, estás a ver? Pessoas que lhes direcionam logo as coisas e assim, mas também não é bem assim, né? Tipo, tu trabalhas, o networking é mesmo bem importante, mas é algo mesmo fundamental, ou seja, é algo que, será que é algo que tipo, será que alguém sem ter muito networking, mas mostrar muito trabalho, consegue ou não consegue? Bro, vou ser franco, na nossa área, De design. e vou falar da nossa realidade, Yeah. Angola, do que eu vi, do que eu vivi e do que eu domino. É difícil, mano. Yeah. Para teres trabalhos que vão mesmo te dar aquele base sem networking na banda, E aqui? é mais difícil. E aqui como é que é? Já fizeste alguns trabalhos para aqui? Em Portugal? Já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, não só para Portugal, mano. E noutros países, ok. Para alguns outros países da Europa. E também foi praticamente na base disso, sem tirar a competência. Né? Mas também teve sempre ali a mão do networking. Porque assim, bro, se tu tens boa de qualidade nos teus trabalhos, és um gajo que domina as fichas, os softwares, és um gajo que, em termos de conceito, trabalhas bem mesmo as tuas cenas, mas não tens quem te dá visibilidade. Fodido, a visibilidade hoje em dia. Mano, até diz, né? Que quem não tem presença digital, sobretudo digital hoje, mano, tipo, não existe, né? Não tem presença digital, esquece. Então, tipo, eu acho que o profissional não tem que ficar dependente, o designer não tem que ficar dependente do networking, mas tem que perceber que de uma ou de outra forma é importante. Estás a ver? É bem importante. É difícil, na nossa área é um pouco difícil, porque tu também lidas com falta de bué de eventos onde você pode encontrar potenciais investidores, potenciais patrocinadores e etc. Estás a ver? Mas é importante, bro. É importante. Hoje, sobretudo, é importante, mano. Porque as cenas estão bem monopolizadas, as cenas estão bem elitizadas, que se você não tiver pessoas estratégicas, esquece, bro. Uma cena que você podia fazer em um dia, você vai ter que fazer em um mês. Estás a ver? Um alcance de carreira ou de um patamar que você podia ter em um ano, com bons contactos, você vai ter em 20. Por quê? Segredo. Networking, mano. Networking poupa muita coisa. Como estávamos a dizer, bro, links mesmo é bem importante. Inclusive eu tenho um amigo meu também, designer, props para ele, que é o Orlando Francisco, o representante da Key. Ele está sempre a me dizer, bro, os links são bem importantes nessa área do designer, de ser designer. Os links são mesmo bem importantes. Mas agora, tu estavas a falar de uma coisa que era dos teus trabalhos cá, né? Tu já fizeste alguns trabalhos para aqui, também para Angola. Qual é a tua análise sobre isso? Tipo, dois mercados diferentes, né? E como é que tu vês e tipo, quais são as vantagens e desvantagens, estás a ver, dentro dos dois mercados? Mano, é assim, no mercado angolano eu acho que as cenas são monopolizadas, mas é aquela monopolização, mano, que se tipo, vamos supor, se você trabalha para o Y, né? E o Y pode te linkar ao Z, bro, quando você deixar de atender o Y, automaticamente o Z também corta relações contigo. É recorrente, mano. E não é só no design, né? Em muitas áreas, mano. Aqui eu acho que, embora haja monopolização, também há maior independência. Estás a ver? Tu podes deixar de prestar serviço ao Z, mas ainda seres contactado pelo Y que o Z te apresentou. Normalmente. Estás a ver? Na banda já é tipo, pareceu, né, das experiências que tive, pareceu-me isso, mano. Tu, se em algum momento deixas ou apresentas indisponibilidade para trabalhar
com uma certa organização ou instituição, tu vais perceber que por dares não a uma porta, vários se fecham. 100 se fecham. Oh. Estás a ver? Aqui tu dás não a uma, ainda que essa uma te linkou com Z, com Y, com Antônio, com Miguel, tu dás não a uma, mas essa com Z, com Antônio e com Miguel ainda permanecem tipo abertas. Será que é porque tipo, aqui está mais focado mesmo em trabalhar, em vez de tipo, está focado em fechar portas, conforme tu estás a dizer, tipo, porque não tem cabimento, tu contrataste alguém, tipo, se quer, não quer, se quer mesmo de novo, se tu quiseres, vai lá, contrata de novo, se a pessoa dizer que não, também, olha, o importante é que tu queres que o trabalho seja bem feito. E essa é a verdade, mano. E outra coisa que eu acho que nos caracteriza bué, mano. E por exemplo, vamos supor, mano, essa iniciativa do Pode Tudo, né? Como um podcast, é uma cena que abre portas a muita gente. Estás a ver, mano? Nós sabemos que a realidade aqui é dura, mano. É difícil. Sabemos disso, temos noção disso. Mas é ainda mais fácil, me parece ser mais fácil tu encontrares pessoas da nossa comunidade aqui com uma visão bem mais libertadora do tipo, vou pegar no meu projeto e vou integrar o Delcio, vou pegar no meu projeto e vou integrar um profissional XYZ, estás a ver, mano? Do que na banda, estás a ver? Porque você vê que parece que na banda tudo fica elitista, mano. Tá vendo? O gajo para começar um podcast não quer convidar um que também está a vir agora. Ele só quer convidar já um gajo do topo. Quer dizer, ele pode ter todos os materiais, mas se não tiver contato com um gajo que está no topo, para ele vai ficar tipo, o meu podcast não vai fazer sentido. Tá vendo? E essa autoajuda eu sinto mais aqui. E essa é a verdade, mano. Essa autoajuda eu sinto mais na nossa comunidade aqui. Nós lá, acho que não sei, mano. Também que se calhar é muita coisa que acontece que você lá parece também. Mano, não sei. A ver? Tanto que se nós percebemos, mano, vamos só fazer uma análise. Estamos aqui a conversar antes da cena começar. Há cenas que se você desenvolver na banda, você não vai ter a repercussão que você desenvolve se você desenvolver daqui e mandar para a banda. Vou-te dar um exemplo bem prático, mano, e não vou muito distante. Chegou um momento do meu percurso profissional que um gajo disse, fogo, mano, em design se fala muito dos zucas, dos brasileiros, dos nossos irmãos. E, de certa forma, lá em Angola, muito pouco de Portugal. Eu, quando cheguei aqui, disse, fogo, um gajo vai se posicionar como uma espécie de angolano que se especializa muito na identidade ou na forma de projetar designer portuguesa ou europeia. Estás a ver? Que é um pouco mais fria, um pouco diferenciada da brasileira. Estás a ver? Mas depois um gajo pensou, disse, não, eu também tenho identidade como africano. Então, vou deixar de lado a influência brasileira, né, americana, vou deixar de lado a influência europeia, não vou descredibilizar, não vou zerar, mas vou focar em buscar aquelas são as minhas raízes, em falar das minhas raízes. Mano, aqui teve a repercussão que teve. Porque há essa cena da diferenciação, estás a ver? Eu tenho a plena certeza que se eu fizesse ou desenvolvesse esse mesmo projeto na banda, não teria essa repercussão, mano. Porque nós entre nós, na banda, no nosso contexto, temos muito espírito de caranguejo, mano. Não pode subir, tem que puxar. Não pode, mano. Aqui é a verdade, bro. Não, é a verdade. Nós estamos aqui, ainda bem que pode tudo. Mas nós temos isso, mano. Nós temos isso, bro. Nós temos isso, mano. Há pessoas que te fecham na banda, aqui te abrem, porque ele sabe que aqui, o monopólio, ele sabe que se te fechar aqui, você amanhã vais conseguir um link para estar onde ele está, por outras vias. Mas na banda ele sabe, não, ou se te fecha o link, aqui mesmo é monopólio. Se você não entrar por aqui, não vai entrar por outra banda. Esquece. Fecha, mano. Esquece. E aí onde surge a DC? Fala sobre a DC. Tipo, a DC, mano. A DC na verdade surgiu na banda, né? Mas na banda eu ainda fazia, a nível de artes, ainda abraçava muito o conceito brasileiro, estás a ver? Americano. Aquela cena que em termos de cores acaba por ser mais intensa, mas eu não trabalhava muito lá do conceitual, estás a ver? A DC veio como uma espécie de projeto de despertamento, estás a ver? Um gajo disse fogo. Porque DC, na verdade, inicialmente estava para ser, em termos de marca, estava para ser o meu nome.
né? Eu disse DC, Delcio Caiaia. Mas depois eu disse, não, em vez de ficar Delcio Caiaia, vai ficar designer criativo, que acaba por ser DC a mesma, mas com significados diferentes. Designer criativo. Então, a DC fala do Delcio como Delcio, pessoa, singular, e fala de certa forma do Delcio, designer criativo, como profissional. Estás a ver? É uma marca que eu sinto que congrega a minha vertente mais pessoal e a minha vertente mais profissional. Fixe. Estás a ver? E dentro da DC temos a Wolo, né? Que a Wolo até foi um projeto. Como é que surgiu a Wolo? Eu participei num concurso, não sei se convém dizer aqui, dá para falar. Na boa. Participei num concurso que foi divulgado, promovido pelo Silvio Nascimento, na altura. E era para fazer o cartaz de um filme. O Mananquento. Acho que vi o cartaz da cena. Mas foste tu quem fizeste o cartaz? O oficial, eu vi. Que ganhou. Mananquento, Tivemos a votação e depois, naquilo de lidar, né, com ele, porque o Silvio tem um pseudônimo, é Silvio Nascimento, e ele depois adotou o Olo. O Mananquento é a cena daqueles jovens, tipo, da banda que tem a ver com como é que é? Questões culturais e cenas assim, né? Eu gostava de uma dama. Eu ainda não vi, mas eu vi um teaser e aí eu achei interessante. Mas eu não sei onde é que está disponível, não sei se só nos cinemas angolanos é que há, né? O filme, a antestreia do filme foi feita aqui. Foi feita no cinema aqui? São Jorge. Em Lisboa, mano. Tem que ver essa cena, porque essa cena mesmo cultural, em que na qual... Mas deve estar na plataforma lá do coisa. Acho que está na telas. Esse final de semana ainda passou numa das televisões, né? Não vou aqui citar. Eu queria ver, eu vi o teaser e eu achei super interessante porque a boa disso em Angola, estás a ver? Uma cena mesmo realística, essas cenas culturais, questões culturais, mas estavas a dizer. Então, foi por intermédio desse concurso, eu comecei a ter mais relação e depois foi um gajo que tal criar, para além da cena dos designers, né? Uma marca. Roupa com as nossas artes africanas, mas uma marca algo bem mais conceitual. E aí eu estava na escolha de nomes, estava à procura de nomes. E partilhei com Cota Silva, para Cota, estou aqui, quero fazer uma marca e tudo mais. Se tiveres aí alguma sugestão, manda-me por favor, tipo link aí, né? Falei com várias pessoas. E ele disse-me, o que é que tu achas do Wall? Eu disse, o que é que significa Wall? Ele disse, Wall significa luz. Eu disse, não, tem uma cena por acaso forte. Tem um significado forte. Luz? Mas ainda encostei, ou não? Mas isso é que isso é uma das nossas línguas, né? Tipo, Wolo, significa luz. Eu acredito que sim. Luz, Eu acredito que sim. Mas é luz, né? O significado, conceitualmente, é luz. Eu quando falam Wolo, desculpa, eu lembro daquela música. Wolo, Lolo, Mas já não significa luz, né? Significa luz. Então, mas eu depois ainda analisei e vi, não, vou ainda encostar o mambo ali. Mas depois refleti, olhei para as alternativas que tinha, disse, não, vou ficar com o Olo. Né? Foi a partir dali que surgiu a Olo como marca. Inicialmente era só vestuário, mas depois foi para a vibe dos quadros. Foi mais por os quadros e tudo mais. E é a partir da Olo que eu comecei a falar diretamente como designer de temas que envolvem mais África. Né? Mas tu fazes quadros... Assim, mas pintas ou mesmo só... Tipo, não, digitais. Digitais, né? Digitais impressos, né? Isso assim também foi feito digital? Digital. Mas há um conceito, ou seja, não é simplesmente pegar e colocar as cenas, estás a ver? É colocar as cenas e por intermédio disso ter algum conceito, algum significado, estás a ver? Porque existe uma mensagem cultural, né? Eu procuro sempre trazer essa vertente, né? Porque nós temos que deixar de pensar que os nossos traços culturais, mano, e aqui percebe-se bem isso. Nossos traços culturais são simplesmente tipo fogo. Os africanos têm boas máscaras. As máscaras deles são bonitas. Vamos pegar, vamos colocar no Museu de Louvre. Exposição. Não é? Porque é mambo africano. Não, mano. Ou nós só celebramos a África no dia 25 de maio. Cada um tá com seu bubu. Sou africano. Não. A ideia dessa cena é mesmo trazer a África como uma abordagem normal, mano. Como nós falamos de designer, quando estamos a falar de design gráfico, a nível acadêmico, estamos a falar de grandes precursores europeus e tudo mais. Mas falamos também de gajos africanos, estás a ver? Negros na figura, tipo Aaron Lennon, e gajos que tiveram papéis bem importantes. E nós temos boas identidades negras
afro-americanos e africanos que estão ali com trabalhos brutais e que fizeram trabalhos iniciais para boas de cenas que nós não sabemos. Que nós, como africanos, não sabemos, mano. Mas tu achas que, tipo, é aquilo que estamos a dizer sobre a visibilidade ou como é que é? Mano, eu acredito que tem a base é o racismo científico, mano. Nós sabemos, nossa história sofreu, mano. Passou por um processo de supressão, mano. Não se fala. Nós etimologicamente não. Acho que também tem a ver com etnia. Com etnicamente e epistemologicamente, né? Que é epistemologia, questão mais para as vibes científicas e tudo mais. Nós fomos assaltados, mano. Você não ouve na academia a falarem de África, por exemplo, no cenário universal do design gráfico, né? Nós temos aí o Edith, ele faz diretamente isso. E aqui abri um ponto, né? Muita gente pergunta por que eu faço designer, com o tempo que faço há 9 anos, mas nunca me preocupei em entrar numa academia. E por que eu insisto em ser um designer gráfico autodidata? É porque boa parte das abordagens acadêmicas, de uma ou de outra forma, tirando acho que tem a ver com software, mano. De uma ou de outra forma, eu acredito que são muito, ou que fogem muito do meu propósito, ou daquilo que eu comecei a adotar como propósito. Então, eu tenho por preferência que se eu tivesse que entrar para a academia, eu focaria somente a nível acadêmico, se calhar nos softwares e numa experiência acadêmica que é diferenciada. É uma coisa estudar como autodidata, sozinho, você que cria o teu programa. Tu achas que sozinho, mais. Tipo, quando tu és autodidata, a criatividade de aí é mais, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso? És mais mais livre. Tens poucas... É mais potencializada, tipo, porque tu sabes, quando tu estás numa academia, aquilo é, não, as coisas têm que ser assim. Tem algumas até que te dão liberdade de fazer certas coisas, mas tu tens que seguir um padrão. Estás a ver? E quando tu és autodidata, né? Tipo, tu não tens essa pressão. Será que as pessoas acabam por ser mais criativos assim? Eu acredito que sim, né? Mano. Porque eu acho que acabam por limitar. Porque quando tu passas pela experiência acadêmica, querendo ou não, tu crias correntes, mano. Estás a ver? Alguns criam correntes, mas depois conseguem no mercado profissional soltar-se. Outros criam correntes, mas no mercado profissional aquelas correntes depois se transformam mesmo em âncoras, mano. Já não conseguem fugir do circuito acadêmico. Não conseguem pensar esta academia. Entramos num tema que é mesmo sobre a criatividade e eu queria falar isso com o Delcio, mano. Mano, antes de mais, eu vi alguns conteúdos teus mesmo. Onde é que tu buscas, tipo, para tu falares com muita propriedade disso, dessa cena como criatividade, onde é que tu buscas inspiração, como é que tu te baseias, né, sobre criatividade? Quando tu abordaste alguma cena sobre criatividade, né, e dizes como potencializá-la, é assim, tu vais falar disso, mas antes disso eu quero perceber como é que tu chegas até ali, estás a ver, né? Nesses pontos, é tipo muita leitura, é uma questão mesmo de vivência, estás a ver? Como é que é? Meu irmão, eu se te disser que é fruto de muita leitura, estaria a te mentir. Porque eu só comecei a ter a cultura de leitura, né? Posso ser, sendo franco, quem me conhece sabe, há pouco tempo, mano. Há bem pouco tempo. Tipo, eu se estiver aqui a te mentir, a te falar que sou já aquele gajo que cresceu a ler bué e tudo mais, não, mano. Não. Eu acho que só a caminho de 2, 3 anos é que eu consegui acabar na minha vida a primeira vez um livro, mano. Um livro. E digo porquê. Não foi há 3 anos, acho que foram uns 4 ou 5. E digo porquê. Porque eu tive uma experiência acadêmica, eu tive um prof que era afrocrata. E eu era daqueles gajos que, principalmente a nível religioso, tinha a mente bem fechada, mano. Quer ver? Era uma pessoa pouco receptível. E não estava a perceber que estava a entrar numa linha de ignorância. Estás a ver? Por isso é que hoje, antigamente, tu se me visse a falar dessa cena, eu ia te falar, tipo, mano, é tudo África. Hoje não. Hoje eu já sei, não existe linha americana, existe linha europeia. Devem ser respeitadas e de uma ou de outra forma nos influenciam, porque estamos num mundo, mano, é uma comunidade. Estás a ver? Mas tu decidiste focar na tua raiz. Mas como estava a dizer, mano,
Eu tive uma experiência acadêmica. Em 2017 eu tive um prof que ele é afrocrata. Yeah. E ele levava boa parte das abordagens dele para a África, mano. Estás a ver? Pensadores africanos, inventores africanos. XX tal fez isso. As civilizações, não sei o quê. Mano, aquilo me fazia confusão. Me fazia confusão. E o gajo sempre que estava num tema religioso, eu percebia que o I conseguia sempre refutar algumas coisas historicamente. E, mano, você sabe, nós estamos na academia. A academia é aquela competitividade sábia, né? Equilibrada. Mano, aquele sentimento de como aluno, você ter um prof que está sempre a te rebater e com cenas que você primeiro não lê, primeiro não estuda, quer dizer, te obriga de uma ou de outra forma a ir mesmo também buscar, mano. E sem perceber, ele foi um grande impulso para um gajo começar a entrar nessa linha. Ok. Comecei a consumir muito, comecei a buscar de conteúdo, canta Diop, não sei o que, mamos bué afrocentrados. E depois isso tornou-se a cultura, né? Isso me possibilitou depois, mesmo que não fosse uma matéria, um livro relacionado diretamente à África, mas que eu tivesse que ler. Comecei a ter mais cultura de ler artigos, o que é que os outros dizem, qual é o ponto de vista dos outros, qual é a posição dos outros, qual é não sei o que. E hoje, mano, eu acho que a criatividade, ou a ideia de falar de criatividade também vem disso. Eu vou dizer porque é que eu falo muito sobre aspectos criativos. Porque eu acredito que muita gente pressupõe que criatividade surge do zero. E é um equívoco, mano. Estás a ver? Boa parte dos debates onde eu participei sobre criatividade, as pessoas colocam tipo numa posição de anular tudo o que já existe para dar a entender que o que criaram de facto surgiu do zero, de base. Não existe, mano. Não existe, mano. Não existe, né? Não existe, mano. Se eu consigo pegar e desenvolver um comando, mano, é porque eu já tenho, a nível, na minha mente, eu já tenho alguma imagem de alguma cena que vai servir para comandar TV, ou que vai servir para comandar qualquer uma outra coisa. Né? Eu posso fazer uma marca diferente, um formato diferente, trazer um modo de funcionamento diferente, mas, mano, conceitualmente é comando. Como assim? Não estou a perceber. Não, é comando. Eu posso trazer, mano, um comando que dobra. Vamos fazer uma cena, uma bola, né? Que eu digo assim, a partir de hoje não é para apertar no botão. Você tem a bola, atiras. Tipo, estás a acertar, tipo, aquele mano, de caça, ou que, e atiras na TV e ela automaticamente vai trocar o canal ou vai dizer o que... Mano, pode ter um modo de funcionar diferente, mas o conceito, a base, é comando, mano. Porque quando você vais utilizar para monitorar uma TV. E a pessoa que criou o comando, criou justamente com esse conceito. Então, as nossas criações sempre vão girar em torno de um conceito que já existe. Já existe, Tá vendo? Acho que aqui isso é mais um desenvolvimento. Estás a ver? Por isso é que se faz muita diferença entre criatividade e inovação. Mas é assim. O conceito tá bom, mas tem cenas, por exemplo, né? Como é que eu posso dizer? Por exemplo, a cena do telefone, bro. Tu sabes que nós conversamos assim, pessoalmente. Mas nunca antes, ou talvez não sei se já vimos algo relacionado com uma conversa à distância. E talvez se basear, não sei lá, talvez no conceito também religioso ou algo assim, né? Na qual existia aquela comunicação das pessoas da Terra com as pessoas lá em cima, né? Que é para fazer essa cena. Mas será que é um único conceito? Tipo, será que também isso tem um conceito para se basearem nisso? Tipo, será que é mesmo isso que ele está a dizer sobre todas as coisas vieram a partir de um conceito? Ninguém nunca criou mesmo nada. Tipo... E as cartas? Tipo, antes dos telefones, nós nos comunicávamos pelas cartas. Tínhamos os telefones fixos. Então, o conceito é comunicação, mano. Na base, quando você cria um telefone, mano, o conceito é mesmo comunicação, bro. Estás a ver? Ou seja, você tem um conceito e a partir daquele conceito, você cria e desenvolve cenas
para viabilizar ou para trazer progresso. Estás a ver, mano? Então, com isso, tu queres dizer que, tipo, tem pessoas que pensam que ser criativo é criar algo do zero, mas muitas vezes não. Não, mano, tem sempre. Tipo, nós já temos base, já temos tem base, imagem, estás a ver? Isso que eu estou, né? Por exemplo, está aqui no quadro, arte africana, o Olo. Mano, eu não posso chegar. A forma de estruturar os elementos, a forma de agrupar o enquadramento, mano, é uma sequência lógica, criativa minha. Isso tem base. Isso é fruto de referências que eu vi, coisas que eu avistei, né? Por exemplo, muita gente não sabe, mas há muitos quadros do Pablo Picasso que ele teve como referência máscaras africanas e pinturas rupestres africanas. Mas você se vê a forma como historicamente se enaltece Pablo Picasso, dá a intenção de que ele é um deus da arte. Como se tipo, pegasse do nada, nasceu, não teve nenhuma experiência lógica, não viu uma máscara, não viu nada e pegou num quadro e começou a pintar máscara. É o primeiro que desenhou máscara. Não, mano, existe. O Van Gogh foi mais aberto relativamente ao Picasso. O Yeah. Van Gogh foi mais aberto. Estás a ver? Yeah. Então, nós temos isso, mano. Na verdade, a minha ideia de falar sempre de criatividade é, primeiro, trazer essa cena. Nada surge do zero. Tirando Deus, né? Que eu acredito. Yeah. Mas do resto, mano, tudo tem uma base, um conceito. Yeah. E como é que as pessoas podem, tipo, de algum certo modo, potencializar mais a criatividade? Tipo, porque muitas vezes é aquilo que dizes, nada cria-se do zero, né? Mas muitas vezes as pessoas também bloqueiam para ter ideias mais criativas. Tipo, qual é um dos métodos? Tipo, há bué de casos parecidos, por exemplo, até de estudantes, pessoas que estão num projeto, num trabalho, nas empresas. Chega um momento que se questionam até, tipo, fogo, como é que eu não estou conseguir desenrolar isso, estás a ver? Yeah. Como é que tu achas que... Augusto já lembrou deste projeto. Como é que tu achas que tipo, eles podem ser ajudados, né? Nesse conceito sobre criatividade? Mano, nós nos tornamos mais criativos à medida que nos permitimos viver mais experiências. Yeah. Uma pessoa que quer se tornar criativa, de facto, não pode ignorar nenhuma experiência que vive, mano. Nenhuma. Independentemente de qual tipo de experiência seja, mano. Yeah. Para um criativo, é possível agregar tudo. Estás a ver? Tipo culinária, mano. A pessoa criativa, ela pega, tem um prato, né? Que é a mente. Mas supor que a mente é o prato. E para você servir alguma coisa, você vai juntar experiências. Né? Mano, eu nunca fui para a África do Sul, mas isso aqui, as cores, tem a ver com o povo Zulu. Yeah. Por quê? Porque um dia eu vi algum artigo, vi alguma imagem dos Zulus. Se fosse uma experiência que eu ignorasse, eu nem ia ter a imagem para conceber isso. Yeah. Então, o criativo tem que ter essa mentalidade de congregar. É contraditório você encontrar pessoas que se dizem criativas, mas rejeitam experiências, não se predispõem a viver certas coisas. Mano, porque quanto mais experiências você tiver, mais criativo você se torna. Então, eu acredito que a primeira cena para você se tornar bué criativo é isso. Ler bem cada experiência. Estás a ver? Ler bem cada experiência. Mano, tu viste, né? Alguns vídeos, o meu posicionamento, tipo, a nível tipo de entrevista televisiva, é mais formal, tipo, mais termos, mais cena de boa trabalhada. Mas estamos aqui, mano, porque antes de vir, eu assisti as edições do Pode Tudo e vi a linha editorial. Estás a ver? E vi, não, ali não vou chegar porque não pode, mano. Tá vendo? Não podia aparecer tipo um comício, tá sabendo? Não, aqui é mesmo, não sei o que, tá sabendo? Mas tu vais permitir isso se você não ignorar as experiências. Não dá, tu não tens como ignorar, mano. A segunda coisa é... Mano, a lógica é muito importante, né?
as pessoas pensam que criatividade não envolve raciocínio. Por isso é que boa gente sai da criatividade e passa por o empirismo, por o ridicularismo. Nós temos e assistimos muito isso. E eu não vou muito distrair. Eu fui culturista, mano. Eu fui culturista. E eu também andava com um lado calça, outro lado calção, e meia de pantufa, e rachide. Não, aquilo para mim, na vibe do momento, era criatividade. Não é a mesma criatividade. Tá vendo? Mas é uma criatividade ridícula. Não, mano. Não, mano. É verdade. Fala sério. É verdade, mano. Mas naquela época tu estavas consciente de que. Mano, eu andei. Mano, estou a falar de. Mano, mas vou te é uma contar. criatividade Eu já fui. ridícula. Mano, não vou mentir. Estamos aqui. É pó de ali. tudo. É pó de tudo. Yeah, mano, pó de tudo. eu já usei calça de dama. Porque queria uma calça que tem brilhante lilás. Mano, a falar sério. Hoje quem vê assim, bué estruturado, não pensa nisso, mano. Eu sou criativo, mas, mano, utilizava a criatividade para ser ridículo. Há pessoas que utilizam a boa criatividade que têm, mas para se ridicularizarem, bro. É verdade. Isso acontece. Por isso é que nós estamos como estamos. Porque já não há muita diferença entre as pessoas que realmente são criativas, o lado bom, e as pessoas que são ridículas. Porque a leitura que está-se a fazer hoje, bro, é de tudo Mesmo a até mesma nas coisa, músicas. mano. E cara, só você vê que tem vezes tem músicas que fogo não tem muito conteúdo, mas estão aí a fazer sucesso e assim. Mas agora onde é que se encaixa o empirismo? Qual é tipo. Não, até não é bem empirismo, era mesmo ridículo. É mesmo ridículo. Era mesmo ridículo. Ridículo. Fogo, então... Porque do empirismo, mano, você sabe, pode-se fazer muita coisa. Pode fazer muita coisa, é isso. É isso. Nós sabemos disso, né? Nós olhamos para a ciência e tudo mais, boa etc. Do empirismo pode fazer muita coisa boa. Mas nós estamos a falar mesmo do ridicularismo, mano. Isso mesmo. Não, mano, e eu gosto sempre de falar de experiências. Mas tu foste culturista, meu? Fui culturista, mano. Passei no sempre a subir, mano. Eu também, mano. Mano, eu passei por isso. Mano, eu fiquei na porta de uma das emissoras de rádio, da banda, à espera que o carro. Epa, grande recuperação. O carro do CB entrasse. Pode entrar, mano. Aquilo era assim, você entrar no estúdio, mano, aquilo te muda. É sério, no dia que eu fui, eu tive a sorte de ir e me encontrar com um outro novo talento também na altura. E o bem nós sabemos, ele tem sempre essa particularidade de criar bife, de criar rixa aí para pôr o programa mais bombástico. Super interessante, super. Mas já agora, tu disseste que já fizeste muitos quadros, né? Aliás, já tiveste muitos trabalhos feitos tanto aqui na Europa como em Angola, estás a perceber? Mas tipo, eu quero saber até qual é o goal, tipo, no mundo do design, né? Qual é propriamente dito o goal, estás a ver, né? Podes particularizar tu, né? Como também podes falar no geral, estás a ver? Como é que um designer se vê realizado e tu, onde é que tu pretendes, tipo, chegar, estás a ver, né? E tu disseres, não, aqui, estou realizado porque esse é o meu goal, tipo, porque eu acredito que trabalhos tu já tiveste vários, já tiveste para empresas de grandes dimensões como a Sonangol e etc e tal, grandes trabalhos de filmes que estão aí nos cinemas. Agora, como é que tu te vês realizado? Porque já atingiste certas coisas muito boas, né? Das coisas que tu já fizeste. Como é que tu te vês realizado no mundo do design? Mano, eu acho que, tipo, eu vou me sentir realizado quando fechar os olhos e perceber que dei o meu contributo para que a África, a expressão de África, tenha o verdadeiro sentido que tem. E já explico o porquê, mano. Hoje, a noção que quem está fora da África tem no nosso continente, quando se fala de design gráfico, se tu reparares, boa parte dos filmes que retratam a África como um deserto, safari, zona para explorar. Filme europeu, você vê romance,
Tem sempre lá um safari. É capitalismo. Em África é só para explorar. Sempre o gajo chega numa terra que não conhecia, com ruca, turista. Ei, o que é isso? Está a ver pessoas estranhas, tipo um macaco, e pensam que a dimensão que nós temos é essa. Muita gente pensa. Não é à toa que muita gente pensa que a África é país, não que é continente. Então, mano, eu como africano, a minha responsabilidade agora, mais do que nunca, profissionalmente, mano, já não é ser um designer que faz coisas bonitas e que tem muitos clientes, mano. A minha ambição maior agora, profissionalmente, é contribuir, enquanto tiver em vida, para que cada vez mais pessoas cheguem perto do real conceito da África a nível visual, mano. Agora, uma verdade tem que ser dita. Normalmente associa-se muito essa questão a finanças, money, dinheiro. Não? Mas não é uma ambição que eu de facto sei que pode me levar ou não a ser rico financeiramente. Mas para mim, o mais privilegiante nisso é essa parte dessa luta. Né? Que eu sei que muitos dos que morreram por isso não morreram ricos, mas morreram com honra. Por isso é que temos a experiência que temos, estás a ver? Por exemplo, eu antes conhecia bué tipos de letra europeus e tudo mais, conhecia, mano, nomes e tudo. Quando eu comecei a pesquisar sobre a África, eu descobri que nós temos designers que se especializam em estudar as nossas fontes, tipo, como é que os nossos ancestrais escreviam. E, mano, muita gente não sabe. Nós temos uma cultura, estás a ver, oral, muito forte. Mano, muito forte. Nós temos muita coisa que, se nós virássemos para a nossa história, nós perceberíamos que não precisamos de muita coisa que nós hoje julgamos que perceber, ou que precisamos. E eu falo para designers. Digo isso com convicção, porque hoje eu vivo e o meu dia e a minha noite é isso, mano. Ele é sobre isso. Designers negros, designers africanos, história, o que é que nós temos, tipo, tipos de letra, imagens, cores. As nossas cores têm significados diferentes. Nós servimos de base para muitas cenas que hoje muita gente nem sabe. Eu já vi aberrações, mano, de eu ver pessoas a falarem de coisas africanas, mas a citarem como se fossem eurocentradas. Já vi isso, mano, de designers. Né? Vou dar um exemplo bem prático. Muita gente já foi ao Colombo. Mano, quando você vê aqueles azulejos no Colombo, as artes, aí tem muita coisa que simbolicamente é nossa, culturalmente. Tem significado. Coisas que os nossos ancestrais usavam para se comunicar, como nós escrevemos português. Mas você não sabe, a pessoa se não sabe, eu também quando cheguei vi esse nome dos azulejos, azulejo azul e bonito, tem desenho. Quando comecei a ler, comecei a perceber. Né? Nós na inocência nunca vamos chegar à base de quem realmente somos, mano. Tá a ver? Então o meu goal é isso, mano. Morrer com honra nessa missão. Agora, eu acho que, generalizando, vou trazer uma perspectiva também universal para não focar só muito na conversa no eurocentrismo, tá vendo? Eu acho que o goal, né, de todo o designer é ver as suas artes reconhecidas. Eu acho que o goal de todo designer é ter as suas premiações, as suas artes premiadas pelos maiores concursos a nível mundial de design gráfico, né? E acho que uma outra coisa que eu poderia citar é sobretudo a diferenciação, mano. Porque hoje, se tu apresentas uma cena bem diferente, estás a ver? Se tu apresentas uma cena bem diferente, tu tens mais possibilidade de se ingrar, mas nós também temos um monopólio, mano. Nós temos o que é consumido, estás a ver? Por exemplo, eu posso dizer que as cenas, por exemplo, o designer, os estilos, as tendências, boa parte das tendências do design gráfico maioritariamente são definidas por essa banda da América, os Zucas e tudo mais. Nós somos inundados por isso. Então isso se torna o alimento do dia.
Ou seja, quando tu chegas com uma empresa e vais apresentar uma proposta de um logotipo, alguma cena que tem a ver com a África, tu tens menos possibilidade de ser aceito em relação a tu apresentares um logotipo idêntico que vai na vibe de uma empresa europeia ou de uma empresa brasileira ou de uma empresa mais lá para aquelas bandas, estás a ver? Da América. Então, depois tem esse dilema. Eu acho que todos ainda caminham nesse dilema, né? Quando você quer se diferenciar, mas você tem medo que a diferenciação te custe a sustentabilidade. Tem um paradoxo, mano. Então acho que o gol é esse, porque ninguém também faz uma arte e espera morrer pobre, mano. Ninguém, mano. Né? Mas pronto, mano. Ninguém faz isso. Então acho que o gol é esse, bro. Conversa super agradável aqui com Delcio, Phonics. Olha, eu gostaria de poder continuar mais e abordar N assuntos. Você que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado, acredito que você curtiu dessa cena. Então não se esqueça de subscrever, de comentar, compartilhar, porque teve aqui muita informação boa para todo tipo de pessoa. Então, olha, pessoal, não se esqueçam de comentar, compartilhar. Hoje foi com Delcio Kayaya, um convidado extremamente rijo, com um know-how muito à frente sobre muitas coisas e alguém que já teve muitas experiências. Quem lhe vê hoje, tipo, subestima, estás a ver, do tipo fogo, mas mas ele mostrou aquele lado dele, tipo, aqui no Pode Tudo, porque é um Pode Tudo, mano. Curtiste estar cá? Curtiste estar cá? Olha, para mim, um dos melhores podcasts pelo qual já passei, sem bajulação, é mesmo, tipo, porque, mano, o podcast não é só o que acontece aqui quando as câmeras são ligadas, é o que acontece também na back. Tipo, o trabalho de back foi bem feito, recepção, hospitalidade, tipo, enquadramento, e prontos. Eu gostaria que muitos estivessem aqui, mas poucos podem estar. Então temos que lutar e mostrar competência para cá estar, né? Mas foi um prazer, mano. Depois, mesmo daqui a um tempo, o Deus vai poder estar aqui de novo e vamos abordar N assuntos, porque ele tem uma mente assim muito abrangente, tá vendo? Então, olha, podemos abordar aqui mais N assuntos. Se vocês quiserem que ele aborde um outro assunto específico ligado diretamente a isso que nós falamos hoje, olha, comentem aí nos comentários, seja no Instagram ou no YouTube, comentem o que é que vocês gostariam de ver o Delcio a falar e assim, e qualquer das formas nós, nem que for através de uma live ou algo assim, organizamos e trazemos o Delcio novamente. É isso, família, esse foi mais um Pode Tudo com Delcio Kayaya. Obrigado, mano. Obrigado. Mano, como é que é? Olha, cara.